doutora Camila, com a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, sou promotora de justiça aqui de Cândido, já faz 2 anos e meio. Não vou usar todo o meu tempo de 1h30, podem ficar tranquilos. Falei, doutor, que hoje eles tiveram sorte no azar, né, porque nunca acontece de um júri terminar tão rápido. Esse, inclusive, é o meu primeiro júri que termina tão rápido aqui em Cândido, nunca tinha feito tão rápido assim. Bom, vou iniciar meus cumprimentos ao doutor Haroldo, ilustre juiz de direito, presidente dessa sessão do Tribunal do Júri. É um prazer participar em mais uma sessão ao lado de Vossa Excelência, conduzindo os trabalhos. Um prazer dividir os trabalhos diários do fórum, né? Estamos juntos aí há quase um ano. Meus sinceros agradecimentos pela dedicação, empenho e compromisso demonstrados no exercício das suas funções. Com especial destaque na área da infância, em que a gente tem enfrentado aí as mais diversas dificuldades, os temas mais delicados. O trabalho que está conduzindo, doutor, tem sido fundamental para a promoção da justiça, equidade e confiança das instituições, sabendo de perto o desafio que é garantir o cumprimento da lei com imparcialidade e sensibilidade, é que inicia o cumprimento dessa sessão com o senhor. Gostaria também de agradecer a minha equipe, a equipe do Ministério Público, por todo o empenho, comprometimento e espírito de colaboração ao longo desses 2 anos e meio na Tomar. Cada uma de vocês contribui de forma essencial para que a gente consiga cumprir as funções constitucionais do Ministério Público e com excelência. É um privilégio contar com vocês do meu lado, tão dedicados e competentes. E hoje são a minha família em Caixão de Abreu. Tem uma boa equipe e nenhum trabalho funciona, né? Gostaria de registrar meus agradecimentos aos doutores Rodrigo. Doutor, eu tenho dificuldade com o seu nome. Que estão realizando a defesa do réu. É um prazer dividir mais uma vez, né, doutor? Acho que já é o 3º ou 4º júri que fazemos juntos, né? E sempre conduzindo o trabalho de forma bastante respeitosa, técnica, e afirmando o valor do diálogo institucional e o compromisso com a verdade dos fatos. É com esse espírito que seguimos cumprir nossos papéis, cada um dentro das suas atribuições, para que possamos garantir uma justiça justa e equilibrada. Um sincero reconhecimento pela colaboração e o profissionalismo dos doutores e mais do cenário de júri. Agradeço os servidores do TJ, representados hoje pela Yara, a Bia também está aqui, e que estão aqui, que fazem funcionar também o Juliano ali na portaria, o João que está ali no cantinho, as tias da limpeza, as tias que fazem o cafezinho, sem o cafezinho também não funciona, né? Nada funciona, né? Então, meus sinceros agradecimentos a todos, porque fazer uma sessão do Tribunal do Júri é muito complexo, às vezes parece que é simples, mas são intimados 25 jurados, são intimados todas as testemunhas. Então, a gente faz um trabalhão para chegar até aqui. Agradeço também aos policiais militares que estavam aqui, não estão mais, mas são eles que garantem a segurança, né, do júri. Agradeço ao público presente, hoje em especial ao... Como que é o nome do senhor? O senhor é pai do Álvaro, né? Que está aqui acompanhando, então, a sessão. E cumprimento o réu, que está online, né, doutor? Está cumprimentando. Cumprimento o seu Álvaro. Álvaro, quero esclarecer que o Ministério Público não tem nada contra o senhor, né? Tudo que foi feito até aqui foi com base nas provas que foram apresentadas, né? E por isso que o senhor está sendo submetido a julgamento. Por fim, dedico os meus cumprimentos aos senhores jurados. Os senhores entenderam porque os senhores estão aqui hoje, né? Eu gosto sempre de explicar, mesmo em processos que são mais rápidos, por que vocês estão aqui, por que vocês foram escolhidos para acompanhar uma sessão do júri, qual que é a diferença? Por que a gente vê em crimes contra a vida e não vê em outros crimes, que estão até mais próximos do nosso dia a dia? Furto, roubo, tráfico, por que nesses crimes vocês não participam e nos crimes contra a vida vocês participam? A Constituição Federal, e eu acho que todos já ouviram falar, que é a principal lei do país, ela estabeleceu como uma garantia, é um direito fundamental, que os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri. E que crimes são esses? Crimes de homicídio, instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio, aborto e infanticídio. São esses crimes, e só dolosos. Dolosos, o dolo, a gente fala em dolo no direito, a gente fala em querer. Então, eu matei porque eu quis matar, eu tentei matar porque eu quis matar. Então, sempre que for um crime doloso, da pessoa querer tirar a vida de outro, vem para o Tribunal do Júri. Quando é culposo, que a gente no dia a dia fala, foi culpa dele, né? Mas a culpa do direito é um pouquinho diferente. Quando é culposo, geralmente você não quer. É aquela, você está dirigindo e atropela uma pessoa, sem querer atropelar, nem sabe quem você atropelou, isso é culpa no direito. E esses não vêm pra gente. Esses são julgados no gabinete, é feito todo o processo também, mas é feito com a participação do Ministério Público, participação da defesa, o juiz julga sem a necessidade de vir para o plenário.
Mas e por que dentre vários direitos, né, por que foi escolhido esse? Por que esses crimes vieram para o júri? Porque são os crimes que atentam contra o nosso bem maior, que é a vida. Tudo começa com a vida e tudo termina com o fim da vida. É meio poético, mas é a realidade. Então, sendo o bem mais importante, conferiu-se, então, à vida essa especial proteção que é o júri popular. E os senhores só estão aqui porque os senhores são considerados pessoas de bem, que estão representando várias outras pessoas de bem que estão do lado de fora, porque não dá para chamar toda a comunidade para participar de um julgamento. E cada um dos senhores foi escolhido porque tem uma conduta exemplar na sociedade, não é qualquer pessoa que pode ser jurado. Então, como os senhores sendo pessoas de bem e representando pessoas de bem, os senhores vão aplicar a justiça hoje ao invés do Dr. Haroldo. O Dr. Haroldo, se fosse caso de condenação, ele só aplicaria a pena. Quem decide o destino do réu, se vai ser condenado ou vai ser absolvido, são os senhores jurados. Bom, o Ministério Público, para quem não conhece, também está previsto na mesma Constituição. Da mesma forma que a Constituição cria o Tribunal do Júri, ela criou o Ministério Público para que a gente possa representar esses direitos, a gente defender esses direitos. Então, o Ministério Público não está aqui só para acusar. Até, aliás, costumam-se falar que eram promotores de acusação. Não somos promotores de acusação, somos promotores de justiça. Aliás, eu sempre falo para os júris, né, que o promotor de justiça é a única profissão dessas que estamos tratando hoje que tem um sentido mais filosófico, que é a justiça. Porque o advogado é da defesa, o juiz é de direito e o promotor é de justiça. Então eu não venho aqui para pedir condenação a qualquer custo, ou pedir a condenação por simplesmente pedir a condenação. A gente só pede a condenação se realmente for caso de condenação. Porque uma condenação injusta é tão grave quanto uma absolvição injusta, né? Então, esclarecido aos senhores o que os senhores estão fazendo aqui, como que funciona. Hoje a gente está aqui para julgar um caso específico, que é a tentativa de homicídio duplamente qualificado. Os senhores leram na denúncia, né? Tem a qualificadora do motivo fútil, que seria pelo fato de que o Álvaro teria batido numa criança, obrigado com uma criança no dia dos fatos, e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nesse caso porque a vítima estava desarmada e teria sido pega de surpresa. É esse caso específico que nós vamos julgar. E esse caso específico de hoje, e os senhores perceberam, né, porque os senhores também estão avaliando a prova desde o momento em que o André foi ouvido, que as provas são bastante precárias em relação ao que de fato aconteceu. A gente não consegue, se os senhores, claro, né, podem ter uma conclusão diferenciada da minha, mas desde que eu estudei esse processo e acompanhei, e os doutores também, que provavelmente estão, né, na mesma linha de pensamento do Ministério Público, as circunstâncias que estão em torno da situação são bastante nebulosas. E por que eu falo isso? Tem algumas provas que os senhores não tiveram contato, porque são as provas que são produzidas de forma anterior. Primeiro é produzido na delegacia de polícia, quando chega o boletim de ocorrência, o delegado instaura o inquérito policial e produz as provas. Essas provas são encaminhadas para o Ministério Público. O Ministério Público avalia as provas, vê se é caso de denúncia ou caso de arquivamento. Entendendo pelo caso de denúncia, ela encaminha para o Judiciário. O Judiciário recebe essa denúncia e instrui tudo de novo. Só que o júri tem essa peculiaridade, porque não são ouvidas apenas nessas duas oportunidades. São ouvidas numa terceira, que é aqui perante os senhores, porque não tem como os senhores avaliarem uma prova sem, né, estar com a prova. Nesse caso aqui, a vítima foi ouvida hoje pela terceira vez. E eu asseguro aos senhores que, pela terceira vez, ela trouxe versões diferentes. Quando ela foi ouvida lá, quando foi registrado o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência dava indícios realmente fortes de que havia uma tentativa de homicídio duplamente qualificado. Porque a vítima falou que estava caminhando depois do jogo de futebol, viu o réu brigando com a vítima, com uma criança, um menino de 9 anos, que ele ficou muito indignado com a postura do réu, foi tirar satisfação e o réu teria ido até em casa, pegado uma foice e ido para cima dele no meio da rua. Essa foi a versão. Quando ele foi ouvido em sede policial, ele falou a mesma coisa. E até me chamou a atenção porque ele disse na delegacia que foram dados 3 golpes de foice nele, mas que ele desmaiou no primeiro. Mas ninguém perguntou como que o senhor sabe que foram 3, se o senhor desmaiou no primeiro golpe. Essa pergunta foi feita para ele quando ele foi ouvido em juízo, pela segunda vez. E aí, em juízo, ele disse que achavam porque eram 3 cortes, mas ele só tem um corte no rosto.
tem laudo que comprova que ele só tem um corte no rosto. E aí foram várias outras situações. Em juízo, aquela primeira oportunidade, na segunda oportunidade que ele foi ouvido, ele falou que ele bebeu e que ele desceu provocando o réu. E até o Dr. Rodrigo, no ensejo, já era advogado do Álvaro, ele pergunta: o que é descer provocando? O que o senhor entende por provocar? Ele fala: provocar é conversar. Ele: não, provocar e conversar são a mesma coisa? Ah, são a mesma coisa, significam a mesma coisa. Não significam a mesma coisa. E aí, embora tenha sido trazido a plenário esse processo, com as dúvidas que já guarneciam na fase anterior, o que eu quero explicar para os senhores é que a gente não consegue entender o que de fato aconteceu. Se o réu realmente foi com a foice para cima dele porque estavam discutindo, ao que tudo indica, a vítima tinha bebido e tinha um comportamento... pode ser que não tivesse antecedentes criminais, mas não tinha um comportamento muito favorável na sociedade, o próprio réu falou. O réu, os senhores viram que eu li para ele, foi feito um exame de insanidade, ele sofre de quadro psicótico e retardo mental, o que prejudica, né, realmente a percepção da realidade dos fatos, tanto é que é nesse sentido o laudo, que ele não tinha condições de avaliar de forma totalmente adequada aquilo que aconteceu com ele. E se fosse caso de condenação hoje, ele não receberia nenhuma pena privativa de liberdade, que são aquelas penas que nós já estamos acostumados, seria uma medida de segurança, que pode ser ou um tratamento ambulatorial, que é feito pelo CAPS, ou uma internação realmente no complexo médico legal, se fosse caso de condenação. Porque até as pessoas que sofrem de distúrbios mentais também podem ser condenadas, né? Esse negócio, a pessoa é doente, não pode ser condenada. Ela pode, ela só não vai ser presa. Ela vai ficar no complexo médico legal se ela tiver, se for um fato muito grave ou for uma doença que realmente necessite de uma intervenção médica mais grave. E aí, senhores jurados, depois a vítima falou, eu até anotei aqui, que ele foi tirar satisfação com o réu. Depois ele fala assim: eu fui tirar satisfação com ele, mas eu não sei, porque me falaram que ele estava batendo na criança. E depois, me falaram que ele estava batendo, mas eu vi que ele estava batendo. Ele já não sabia mais se ele tinha visto ou se tinham falado. E depois ele fala: o Alex mentiu. O Alex é o menino que supostamente teria sido agredido pelo Álvaro. E o Alex, quando foi ouvido por depoimento especial, porque ele era menor de idade, então os menores de idade eles não são ouvidos aqui. Se hoje ele ainda fosse menor de idade e o doutor tivesse insistido na oitiva dele, ele seria, né, vamos supor, não tivesse sido ouvido ainda, ele teria que ser ouvido por uma psicóloga, porque não é feito aqui em juízo. Até porque a gente não tem a técnica para falar com uma criança ou com um adolescente. Então, para evitar revitimizações, é sempre feito de uma forma mais adequada. E se ele fosse ouvido hoje, né, ele ia falar exatamente o que ele falou naquela outra oportunidade. Ele falou: não, eu nunca tive problema com o Álvaro. E até no ensejo, a promotora que fez, né, a inquirição, para se assegurar de que realmente ele não estava mentindo, perguntou várias vezes, né, pediu para que a psicóloga fizesse essa pergunta: mas o senhor foi ameaçado pelo Álvaro? Foi ameaçado por familiares? Foi ameaçado por alguém para dizer que isso não aconteceu, que o senhor não foi agredido? Ele falou: não, eu nunca tive problema com o Álvaro, nem com o André, né? E nesse dia aconteceu, ele falou que aconteceu uma situação que ele não conseguiu entender muito bem, que aconteceu uma briga entre os dois, e ele foi embora, não viu nada. Que acaba, então, confirmando, né, essas incertezas que eu estou passando para os senhores. Depois o André também fala que ele ficou cerca de 20 minutos desacordado. Daí primeiro ele fala que ele não sabe como ele chegou em casa, depois ele fala que ele chegou em casa sozinho, mas daí ele chega em casa com um corte no rosto e ele não chama a polícia, não chama a ambulância. Ou seja, se você é vítima de uma tentativa de homicídio, o que você faria em primeiro lugar? Você ia para casa dormir? Muito provavelmente não, né? E ele também falou uma coisa que me chamou a atenção naquele depoimento, que eles estavam em 5 e tomaram 6 a 7 caixinhas de cerveja, né? 6 caixinhas de cerveja são 12 latas, né? Pelo que eu me recordo. 12 latas daria 16 latas por pessoa. Ele falou que eles estavam em 5 e beberam 7 caixinhas, de 6 a 7 caixinhas. Então ele estava num nível de embriaguez extremamente absurdo, o André, não o Álvaro. E a gente sabe que a pessoa que bebe tende a ser mais agressiva e mais violenta. Principalmente, né, diante de todo o contexto aqui, que a gente não consegue se aprofundar de uma forma mais verticalizada. Depois ele disse que ele tinha jogado futebol, foi pro bar beber, depois voltou pro campo de futebol, né? Daí lá tinha várias pessoas gritando que não era só o Alex, que é o adolescente, a criança que teria sido agredida, e o Álvaro.
Ele viu várias pessoas gritando e foi lá e foi tirar satisfação com o Álvaro. E, enfim, daí aconteceu tudo isso. E hoje o Álvaro, foi a primeira vez que o Álvaro foi ouvido. Ele não foi ouvido na delegacia, não foi ouvido em juiz. E hoje ele trouxe mais alguns esclarecimentos, né? Ele falou que a vítima chegou a entrar na casa dele mesmo, que a vítima estava com faca. Se a gente for somar tudo, para a gente chegar a uma convicção, principalmente quando a gente vai pensar numa condenação, a gente tem que ter algumas certezas processuais, né? A gente tem que ter uma certeza de que aquele fato aconteceu, a gente tem que ter uma certeza processual de que foi aquela pessoa que fez aquilo, a gente tem que ter uma certeza processual de que aquela pessoa agiu com dolo, porque se ela agiu com culpa, pode ser que o crime nem seja previsto como culposo. Então a gente tem que fazer, eu falo que a gente faz um trabalho por etapas, vai passando etapa por etapa por etapa. Nesse caso, nenhuma das etapas, tirando a materialidade, porque a gente sabe que teve uma prova material, né, a vítima mostrou, sofreu um golpe realmente, mas tirando isso, a gente não tem nenhuma outra certeza. Ah, foi o Álvaro? Foi, mas em que contexto? O Álvaro falou que agiu em legítima defesa. A vítima, a gente pergunta, não lembra. E não lembra agora, não lembra antes, falou para a promotora anterior que sofria de problema de amnésia. E aí foi perguntado que tipo de remédio tomava, falou que não sabia. Se era remédio de tarja preta ou tarja vermelha, falou que não era. Então ficou tudo muito... O que eu consigo dizer para os senhores hoje é que teve uma briga mesmo. Que teve uma briga mesmo. E que muito provavelmente partiu de provocação do André e não do Álvaro. E que por algum motivo, talvez porque realmente o André tivesse com faca, o Álvaro tenha, né, se utilizado da foice para repelir aquela agressão. Bom, os policiais não falaram nada, as outras testemunhas também não presenciaram, então fica muito naqueles ouviu dizer, né? A gente ouviu dizer que aconteceu isso, mas a gente sabe que ouvir dizer nunca é como é o telefone sem fio, né? Começa de um jeito e termina de outro. Eu hoje posso dizer bem tranquilamente que eu não estou segura em pedir aos senhores a condenação do Álvaro. Eu não estou segura porque eu não consigo dizer que ele agiu de forma deliberada e de forma ilícita. Porque se ele agiu em legítima defesa, ele agiu de acordo com o direito. E se ele não agiu deliberadamente, ele não agiu com dolo. É claro que não podemos afirmar que com absoluta convicção, né, de que foi realmente isso, ele não quis ou agiu em legítima defesa, porque para a gente ter essa absoluta convicção, a gente tinha que estar lá. Tipo um Big Brother, né? Tá vendo no momento, presenciando ali com uma câmera tudo que estava acontecendo. Se tivesse uma câmera de segurança, a gente poderia esclarecer de forma bem tranquila como que se deu. Então, os fatos a gente só vai reproduzir, isso em qualquer julgamento que os senhores forem eventualmente sorteados no júri, qualquer julgamento, a gente nunca vai conseguir reproduzir nos autos aquilo que realmente aconteceu. Porque depende da memória de pessoas, depende do subjetivismo, né? Cada um encara, vê, enxerga uma situação segundo a sua própria vivência, segundo seu estilo de vida, enfim, são várias nuances. Então a reprodução perfeita sempre vai ser se a gente conseguisse estar ali, vendo tudo, de forma como realmente aconteceu. Se a gente estivesse lá, a gente ia poder dizer, ó, realmente o André chegou com a faca, ou não chegou com a faca, ou realmente o Álvaro bateu no menino, ou não bateu no menino, enfim. Mas de tudo que foi hoje produzido, essa reprodução, que não foi perfeita e que nunca vai ser, ainda nos deixou com dúvidas. Bom, então, por não ter certeza, né, como eu falei para os senhores lá no começo, de nada me vale uma condenação injusta. Eu não venho aqui no júri para ganhar pontinhos, né, pedir pontinhos lá para o Ministério Público, olha, consegui uma condenação. Muito pelo contrário, não ganho absolutamente nada a mais por estar fazendo um júri. Então, para mim, não me vale a pena vir aqui pedir uma condenação de uma pessoa que é inocente, ou que a gente realmente não tem certeza. Então, por isso que eu estou pedindo para os senhores hoje, que quando o doutor mais para frente vier aquisitá-los, os senhores vão receber uns cartões escritos sim e não para fazer a votação. E os senhores podem ficar tranquilos que a votação é sempre sigilosa, tanto em caso de absolvição quanto em caso de condenação. Não tem como saber para que direção os senhores votaram, tá? Então isso já fica de aprendizado para os próximos, né? A gente não vai poder dizer se houve uma desistência voluntária, se ele não matou porque ele não quis, se ele não matou porque ele não queria matar, se ele não matou porque ele não teve a oportunidade de terminar de começar, se ele agiu em legítima defesa, se ele não agiu, é muita dúvida. Se eu for pontuar aqui, nós vamos ficar uma vida falando e eu quero ser o mais breve possível.
E ainda que a gente entendesse, doutor, ontem me pensei sobre isso, se a gente entendesse que houve uma desistência voluntária, eu queria matar, mas desisti na hora, a gente teria que reenquadrar para uma lesão corporal, porque ele não ficou, uma lesão corporal ainda de natureza leve, porque ele não ficou afastado por mais de 30 dias, não teve nenhuma, né, uma deficiência que causou ali, e aí muito provavelmente a pena já estaria prescrita. Então, se ele fosse ainda caso de pedir uma desclassificação aqui, não ia dar em absolutamente nada, porque a pena dele já estaria prescrita. Então é por conta dessa dúvida mesmo que eu não vou sustentar uma condenação injusta, ao meu ver injusta, e os senhores, né, claro, fiquem bem à vontade para realmente concluir aquilo que os senhores acham que o que aconteceu, né? E para mim só a possibilidade de ser uma injustiça, uma possibilidade real de haver uma injustiça já me força a conclusão de que a decisão absolutória é a mais adequada. Então, pela ausência de segurança probatória, eu peço aos senhores a absolvição do seu Álvaro, que provavelmente também vai ser o pedido da defesa, e já agradeço, desde já, pela atenção, pela forma como os senhores ficaram ali, né? A gente fica reparando sempre, né, se os jurados estão atenciosos, se não estão. E é sempre bom fazer júri aqui no Cândido de Abreu. Eu adoro, porque vocês são muito atenciosos mesmo. Esse júri foi um júri mais tranquilo, mas tem júri complicado, que veio até defesa, tem até perguntas dos jurados. Os jurados realmente são realmente representantes da nossa sociedade. Então, fico bem feliz, agradeço mais uma vez. Eu vou dizer que espero vê-los em algum próximo, mas eu sei que vocês não querem, né? Então é isso, muito obrigada. Obrigado, doutora. Encerrando às 11h45. Doutor, está tranquilo para começar já? Jurados também? Podemos passar para a defesa? Então, doutor, mesmo prazo de 1h30, iniciando às 11h45. Doutor, tem a palavra.